Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Não apenas criou o universo, mas nos criou também. E esse salmo que foi lido durante a liturgia, durante o culto, até agora, é um grande hino de louvor por aquilo que Deus é. E depois de pensar sobre o conhecimento de Deus, a sua presença, o seu poder, toda a sua onipotência, toda a sua presença, Davi, ele declara a única maneira de caminhar diante de Deus é em santidade. Caminhar diante de Deus só com santidade. E Davi fala de aspectos da santidade, ele fala que santidade significa viver longe dos ímpios. E quando Davi fala, no versículo 19 a 22, tomara, ó Deus, desses cabo de perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Meus irmãos, aqui nós não estamos falando, não devemos olhar para Davi como um guerreiro sanguinário que queria todos os seus inimigos destruídos. Não, Davi está chamando a atenção que andar em santidade significa viver longe dos ímpios. Quem anda em santidade não fica junto com o ímpio, porque eles são homens violentos, são homens que falam mal de Deus, homens que odeiam a Deus e não estão dando a mínima para o que você vive e que você fala. Viver em santidade é viver longe dessas pessoas. Santidade também significa viver abertamente diante de Deus. Quem é santo, quem vive uma vida santa, não tem medo de Deus, não esconde nada de Deus, até porque também não adianta tentar esconder. A santidade de Deus não é apenas uma questão para os inimigos de Deus, mas é uma questão permanente, sim, para os seus amigos. E nessa oração, nesse salmo que Davi escreve, ele pede 3 coisas para Deus, e 3 coisas bem, digamos assim, bem inusitadas, bem diferentes. As 2 primeiras, eu diria que nós teríamos que tomar cuidado em pedir, e ter muita confiança em Deus, e ter muita certeza do que está se pedindo. A terceira coisa que ele vai pedir, que nós vamos estar vendo, já é mais tranquila, para ele e para nós também. Então, em primeiro lugar, Davi pede a Deus para sondá-lo. Deus está ali e Davi chega e fala, Senhor, sonda-me. Está no versículo 23, bem no início. Então, tendo se deleitado com a onisciência de Deus, sabendo que Deus sabe todas as coisas, e não há realmente nenhuma necessidade de tentar esconder algo dele, porque não se consegue, mas Davi não está simplesmente dizendo, bem, Deus, uma vez que o Senhor conhece tudo, todas as coisas, acho que eu vou apresentar diante do Senhor, me apresentar para o Senhor fazer um teste aí, inspecionar. Não, Davi está ali reconhecendo que é pecador, que está errado, e ele fala com Deus, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa errada. Na verdade, Davi está se submetendo ao exame de Deus. Está se submetendo à vontade de Deus, ele está implorando por isso. A palavra sonda-me significa explorar, examinar intimamente, descobrir, cavar profundamente. Mas por que Davi está pedindo isso? Para que ele precisava disso? Ele pede a Deus para examinar a sua vida, para quê? Por que ele pede a Deus para perscrutar cada detalhe da sua vida? Ele pede a Deus para sondá-lo, não porque Deus não soubesse o que estava acontecendo. Não porque Deus não soubesse das áreas ou os desejos escondidos em seu coração. Porque Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a mente do homem, Deus sabe todas as coisas. Mas Davi pede a Deus para cavar profundamente, buscar lá no fundo, trazer à tona a sua alma para que todas as raízes de perversidade, tudo aquilo que era ruim, que era mal, viesse à tona para que ele mesmo pudesse tomar conhecimento. Porque o ser humano, nós fazemos coisas que muitas vezes eu penso, estou certo, é isso que está certo, e é isso que eu vou fazer. E quando nós fazemos, e Deus está percebendo, e Deus está vendo, nós oramos a Deus pedindo, Senhor, se eu fiz algo a alguém que desagradou, ou desagrada ao Senhor, eu peço perdão.
E quem pede perdão de verdade e arrepende de verdade, Deus perdoa e limpa o coração e livra do pecado. Né? Então, Davi pede para vir à tona tudo isso, para ele tomar conhecimento e, assim, caminhar diante de Deus, o Deus Santo. Porque se ele não buscar isso que está errado e descobrir para tirar da sua vida, ele não consegue caminhar com santidade diante de Deus. Ele consegue, sim, cada vez mais se afastar de Deus. Quando ele pede isso, a gente lembra lá do Salmo 19, 12. Se alguém quiser conferir, Salmo 19, 12. Alguém dá uma lida aí, a primeira parte. Pode ler alto. Quem pode discernir as suas próprias faltas? Quem pode se julgar? É por isso que ele fala, Senhor, traz à tona tudo aquilo que está escondido, traz à tona aquele meu pecado que eu não consigo discernir, que eu não consigo entender, que eu penso que está certo, mas quem sabe não está. Quem dera as pessoas que fazem coisa errada pudessem falar isso. Chegar na justiça, na polícia, falar, estou aqui, eu quero saber, investigo minha vida para ver se está alguma coisa errada. Né? Tá, mas a gente vai falar disso também depois. Quando se vai arrancar algumas raízes de árvore, por exemplo, o tamanho e a quantidade de raízes profundas às vezes nos impressiona, porque às vezes a raiz é muito maior do que a árvore. Algumas pessoas pensam que não, mas quando se fala do cedro do Líbano, quando ele tem 10 centímetros de altura, ele já tem 1 metro de raiz, para ficar seguro. Então, quando se vai cavar, vai tirar algumas raízes, às vezes somos surpreendidos. Algumas pessoas pensam em tirar uma árvore e mudar de lugar. Aconteceu muito isso quando estava mexendo no metrô. As árvores que foram arrancadas, tiradas do lugar com a raiz toda, 80% das árvores foram aproveitadas, viu? Porque, embora as raízes estivessem muito profundas. Então, assim como as profundas raízes de uma árvore que são arrancadas, Davi pede a Deus para cavar profundamente, trazer à luz, trazer para que fique descoberto, para que ele possa ver. Meus irmãos, muitas vezes o pecado que nós cometemos, as pessoas não veem, nós não percebemos. Por isso que quando oramos, muitos oram, Senhor, perdoa os nossos pecados, mesmo aqueles que me são ocultos, mesmo aqueles que até por pensamento, que as pessoas não sabem, mas o Senhor sabe. Meus irmãos, não tente esconder de Deus. Por isso que Davi, quando está pedindo a sondagem de Deus, e sondar, meu irmão, quando se faz uma sondagem, ela é completa. Não existe uma sondagem que não seja completa, porque a palavra significa exatamente depurar, é trazer tudo à tona, é fazer com que fique tudo conhecido e esclarecido. O que estava encoberto, Davi pede para ser trazido. Cada área, cada pensamento, cada desejo impuro. Você teria coragem de pedir isso para Deus? Será que nós, como servos de Deus, eu seria capaz de chegar para Deus, Senhor, sonda-me, mas do mais profundo da minha alma, do coração, do meu pensamento, tudo. Traz à tona. E do jeito que Davi estava orando a Deus, do jeito que ele estava falando aqui no Salmo, e em tantos outros salmos, eu penso que ele também não teria problema nenhum de falar a Deus, Senhor, traz o meu pecado à tona para que as pessoas vejam. Não tentando provar que era bom diante de Deus. Não tentando provar, não é aquele pedido, né? Aquilo que a gente fala muitas vezes, quando alguém te incrimina, você fala, tá bom, pode investigar a minha vida, pode revirar aí, não tem nada errado. Eu sou o homem mais honesto desse país. Pode revirar. Não existe, não existe. Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, nenhum. Porque se tivesse um, pelo menos, não precisava ter mandado o próprio Filho para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por todos, pecadores. Davi faz um pedido que, dependendo da ótica, dependendo da nossa visão, nós podemos pensar que é um pedido perigoso. Quando ele pede, de repente alguém poderia chegar e falar assim, Davi, não pede isso para Deus não. Deus vai bagunçar a sua vida.
você vai ficar exposto. Mas é isso que ele estava pedindo. Mas só que ele pede a Deus, me mostra o que eu estou errado, porque eu preciso corrigir. Eu quero andar em santidade, e andar em santidade é preciso ser sondado, é preciso ser corrigido por Deus. Não é sondar só para ficar exposto, não é sondar para corrigir e andar em santidade. Nós teríamos coragem de pedir o mesmo para Deus? Será que sim? Será que não? E uma outra coisa que Davi pede, em segundo lugar, ele pede para Deus prová-lo. Davi era um homem de guerra, e a gente descobre que ele tinha mais coragem do que a gente pensa. Coragem para enfrentar guerreiros, coragem para enfrentar exércitos, ele tinha muita. Mas coragem também para pedir a Deus para prová-lo. Quantos funcionários têm coragem de chegar para o patrão ou para o seu, sei lá, para a sua liderança e falar assim, olha, eu estou trabalhando aqui já há 5 anos e está do mesmo jeito. Quer saber se eu sou competente? Faz uma prova aí para ver se eu passo, para ver se eu continuo no serviço ou não. Será que alguém teria coragem? Fala assim, não, vamos fazer uma prova aí, porque se eu não passar, se eu não tirar 9,5, eu não sou capaz. E Davi pede para Deus prová-lo. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 23, bem no início. Depois de pedir a Deus para cavar profundamente a sua vida, Davi pede a Deus para prová-lo. E a palavra provar aqui significa fundir, refinar, fazer que fique bem apurado. Né? Não sei se alguém que mexe com ouro, eu não sei como é que mexe com ouro, mas bota ali um produto e refina até ficar puro. O diamante, para ficar bonito, ele tem que ser lapidado, tem que tirar aquelas partes que não prestam, que tem menos valor, e descartar. E Davi está falando aqui, Senhor, prova-me, me coloca no fogo, eu quero ser puro. Então a palavra provar significa fundir, refinar. Davi pede a Deus para refiná-lo como um metal no fogo. Ele pede para Deus para colocá-lo no fogo, se necessário, para remover todas as impurezas de sua vida. Quem dera que todo cristão tivesse essa coragem. E quando eu falo todo cristão, eu me coloco no meio. Quem dera eu tivesse coragem para falar com Deus. Deus, pode me botar no fogo. Mas nós temos que ter essa coragem. Você crê em Deus? Nós cremos que Cristo morreu na cruz para nos salvar? Nós cantamos que nos limpou do pecado? Nós estamos livres do poder do pecado? Então eu posso falar com Deus. Pode me botar no fogo. Meus irmãos, se Deus deu seu Filho para morrer por nós, as impurezas foram tiradas. É algo difícil de pedir para Deus, porém Davi jamais convidaria Deus para fazer isso se não soubesse que Deus o amava. Ninguém pede alguma coisa difícil para outra pessoa se não souber o que essa pessoa é capaz de fazer. Você não vai pedir a alguém para te ajudar, alguém que você não conhece, alguém que você não tem confiança. Você não vai entregar a chave do seu carro e pedir para ir ali, em algum lugar, buscar alguma coisa para você, para uma pessoa estranha, que você nunca viu. Davi pede a Deus para refiná-lo, porque ele conhece Deus. Ele sabe das misericórdias de Deus. Ele sabe da bondade de Deus. E Davi não convidaria qualquer um para fazer isso. Existe alguém que conhece mais sobre minhas falhas e meus pecados do que qualquer pessoa do mundo, e ainda ao mesmo tempo consegue caminhar ao meu lado. Deus. Deus conhece sua vida profunda, sabe que você erra, sabe que você peca, sabe que eu sou falho, sabe que eu não sou perfeito. Ainda assim, caminha ao meu lado. Ainda assim, caminha ao seu lado. Direciona a sua vida. Você pode pensar, por exemplo, que conhece a minha vida, mas a minha esposa conhece muito mais a minha vida e uma grande parte dos meus defeitos. Por que grande parte? Porque às vezes nem eu sei de todos os meus defeitos. Como eu disse antes, defeitos, pecados que nós pensamos que são tranquilos. Só pensamos. Mas a minha esposa conhece minha vida e uma grande parte dos defeitos. Também depois de 31 anos de casados,
juntos depois do casamento, ela poderia com facilidade relatar tudo sobre minhas falhas. Só espero que ela não faça, né? Não deve. E mesmo assim, ela ainda me ama. Isso aí eu tenho certeza. Essa é uma das grandes bênçãos do casamento. E é também por isso que nós podemos pedir para Deus e para Ele sondar nosso coração. Eu posso pedir para minha esposa, falar, querida, olhe para a minha vida, veja as minhas falhas, procure por todas elas e me aponte. Meus irmãos, a coisa mais fácil que tem é apontar falha. Se você pedir para alguém apontar para você, fala assim, aponte 10 erros, 10 falhas em mim. Calma, 1, 2, 3, pronto. Agora aponte uma coisa boa. Aí tem que pensar um pouquinho, né? Claro que é brincadeira, gente, porque o cristão tem muita coisa boa. Tem, né? Então, olhe para a minha vida, veja as minhas falhas, procure por todas elas e me fala, me conta. Mas eu jamais teria coragem de pedir a alguém para vasculhar a minha vida se essa pessoa não me amasse. Jamais eu pediria a qualquer um Deus para vasculhar a minha vida se eu não conhecesse. Davi não pediria a Deus se não soubesse que Deus realmente o amasse de fato. Ele não ia pedir a Deus para revirar a sua vida. Deus vê cada detalhe de nossa vida e ainda nos ama. Ele conhece nosso sucesso, conhece o fracasso, conhece cada queda nossa, cada dificuldade. Ele conhece nossas forças, nossas fraquezas. Ele sabe onde tropeçamos, onde caímos e quando levantamos. Visitamos hoje o seu José, fomos levar a ceia para ele. Ele completou ontem 95 anos. Está lá. Ele conseguiu ainda andar um pouquinho, ficar de pé para a gente bater umas fotos. E, conversando com ele, ele falou assim, até aqui, pastor, foram muitas lutas. Aí eu perguntei, o senhor perdeu alguma delas? Ele falou assim, não. Todas foram vencidas com Deus. Só com Deus nós conseguimos vitória. Ele conhece nossas forças, fraquezas, mas nunca retém o seu amor. Então Deus nos ama. Quando Ele olha para a nossa vida, é o olhar de um Pai amoroso e gracioso. Assim, a honestidade de Davi deve servir de exemplo para nós. Muitas vezes relutamos em pedir para Deus sondar nosso coração. Às vezes você vai orar a Deus, nós vamos orar, mas se eu pedir a Deus para sondar, tem uma sujeirinha no canto aqui que ele vai descobrir. Então isso aqui deixa quieto, não vou pedir para sondar não, vou orar, agradecer e pronto. Não é assim, irmãos. Não adianta, Deus conhece, Deus vai lá e vai tocar, vai te incomodar, né? Então, Davi foi honesto, e muitas vezes relutamos em pedir isso para Deus, mas não hesitamos em julgar o coração dos outros. Eu não peço para o meu, mas peço para os outros. Às vezes nós olhamos para o irmão, para alguém, e falamos, Senhor, tem misericórdia dessa vida, né? Vai lá, toca no coração dessa pessoa aí. Tá, e o meu, como é que tá? De repente Deus vai lá e mexe no seu, para você entender o do outro. Aí nós falamos, quem está errado sou eu. Aí tem que ir lá e pedir perdão, né? Somente Deus tem essa prerrogativa de julgar e saber se o coração da pessoa está puro ou não. Não cabe a mim, porque eu não conheço. Eu não sei o que está no coração de ninguém. Quem dera estivesse uma marca, né? Daquele que vai do verde até o vermelho, né? Verde, amarelo e mais claro. Se estiver no vermelho, sai de perto, né? Não fique por ali. Tá, mas, então Davi pede para Deus prová-lo, para sondá-lo, e Davi resolve pedir, agora, com mais tranquilidade, em terceiro lugar, Deus para dirigir a sua vida, para guiá-lo. Ele diz o seguinte, guia-me pelo caminho eterno. Que caminho eterno é esse que Davi está falando? Guia-me pelo caminho eterno, versículo 24. Então ele termina o salmo dizendo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mais uma vez ele fala, Senhor, vê se eu estou andando em algum caminho que está errado. Eu não quero andar no caminho mau, eu quero andar no caminho bom. Guia-me pelo caminho eterno. Uma edição
bíblica diz o seguinte, torna o texto bem claro. Veja por si mesmo se eu fiz alguma coisa errada. Em seguida, guia-me no caminho da vida eterna. Porém, alguns estudiosos do Antigo Testamento apontam que é possível traduzir essa frase como guia-me pelo caminho antigo. Caminho antigo revelado a Moisés. Aquilo que Deus ensinou a Moisés. Guia-me pelo caminho que Moisés ensinou. Em outras palavras, Davi está pedindo a Deus para conduzi-lo de acordo com a sua palavra. Nós devemos pedir a Deus para nos conduzir, para nos levar de acordo com a palavra dele, de acordo com a palavra de Deus, não com a palavra das pessoas que acham que por aqui é melhor. Muitas vezes, quando nos perdemos em alguma cidade, em algum lugar, e é muito triste quando você para e pergunta a alguém onde fica a rua tal. Ele fala, bom, aqui é a rua, aqui é essa rua. Tá, mas eu não quero essa, eu quero a outra. Não, deixa eu pensar. Se você for por aqui, você não vai sair lá. Mas eu acho que se você for por aqui, tá, achar não adianta. Então, Davi está pedindo a Deus, guia-me pelo caminho certo. Eu quero ir no caminho eterno. Eu quero andar no caminho da eternidade. Né? Então, em outras palavras, Davi está pedindo isso, para Deus conduzi-lo de acordo com a sua palavra. Tal pedido sugere que a vida do céu começa na terra, não no sentido de perfeição, mas no sentido de direção e aspirações. Ele está pedindo, olha, está falando com Deus, ele está nos demonstrando que o céu começa aqui. A nossa vida no céu, ela começa aqui, mas não no sentido de perfeição, no sentido de não errarmos, porque somos pecadores, mas no sentido de direção. É andar no caminho certo, no caminho da eternidade, no caminho que nos conduz a Deus. Ó Senhor, coloque-me sob investigação divinal. Você já reparou, né, nesse Brasilzão nosso aí de Lava Jato, que está abafado um pouco? Já reparou o que acontece quando as manchetes informam sobre alguém ou alguma empresa que foi visitada por policiais federais? A reviravolta que eles fazem, carregam malas, caixas, caixotes, celular, computador, arquivo físico ou virtual, levam tudo, telefones, reviram o WhatsApp, procuram senha de todo jeito, alguém bota uma senha muito difícil, aí chega lá, a Polícia Federal tem equipamento que coloca lá, lê não sei quantos milhões de senha por segundo. Vai rapidão, vai correndo, aí para numa, essa que abre. Aí o camarada fica lá torcendo, pelejando, para que eles não encontrem nada que possa incriminá-lo. E Davi aqui faz o contrário. Davi está ali conversando com Deus e está falando com Deus, Senhor, eu mandei umas mensagens no Facebook, no WhatsApp, dá uma olhada, vê se eu não mandei alguma coisa que não agrada. Ele não estava preocupado em ser incriminado. Ele estava querendo que Deus realmente cuidasse da sua vida. Ele não estava torcendo para que não fosse encontrado nada. Ou não olhe para aquela caixa que contém toda a documentação capaz de incriminá-lo. Porém, não é a situação de Davi. A imagem aqui do Salmo 139 é como se Davi estivesse com todas as caixas abertas, com todos os livros abertos, todos os seus registros expostos, dizendo, embora não precisasse, porque Deus conhece, dizendo a Deus, Senhor, lembre-se de olhar aquilo também. Tem mais uma caixinha ali que está escondida, olha lá também. Meus irmãos, você já imaginou, já parou para pensar nessa reviravolta toda? Um político, de repente, chegar na Polícia Federal e chamar lá e falar assim, olha, eu estou vendo você investigar tudo aí, todos os políticos, dá uma revirada na minha vida também. Quem sabe eu também não estou no meio disso aí. Eu quero consertar. Vê lá se não tem alguma verba que foi colocada na minha conta, sem eu querer, sem eu saber, sei lá. Meus irmãos, ninguém faz isso. Como eu disse no início, ninguém pede no seu emprego bom para ser aprovado, para saber se precisa de fazer mais curso, de estudar mais, de trabalhar mais, né? Nós não queremos isso. Lembre-se, Davi não está dizendo isso aqui porque está confiante que Deus não vai encontrar nada. Ele não está com autoconfiança.
Ele está pedindo a Deus, não é porque para Deus ir lá e falar, não, Davi, está tudo certo, beleza, você está 100%. Não, ele está pedindo a Deus porque sabe, conhece a Deus e sabe que não pode esconder nada de Deus. Como está a sua vida? Às vezes tem coisas que nós queremos esconder de Deus. Escondendo dos filhos, dos pais, dos amigos, sei lá, de quem a gente quer esconder, mas de Deus não tem jeito. Quando o Senhor olha para a sua vida, o que Ele vê? Quando Deus olha para mim, o que Ele vê? A única atitude sensata a fazer é orar. É falar com Deus, como Davi falou. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você teria coragem de fazer isso hoje? Para concluir, irmãos, o reformador João Calvino sabiamente escreveu: é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele, desça a examinar-se a si próprio. Ninguém consegue examinar-se a si mesmo se não estiver diante de Deus. Você não consegue, né? Como eu disse, ninguém pode julgar a si próprio. Ninguém iria se condenar. Não entendo bem de leis, mas parece que ninguém pode, por exemplo, produzir prova contra si mesmo. Mesmo que vá lá e confesse, tem que ter julgamento, né? Porque tem que saber se é verdade. Então, isso é o que Davi está dizendo no Salmo 139. Olhe para Deus, Ele te conhece profundamente, Ele está em todos os lugares, Ele maravilhosamente criou você e soberanamente ordenado os dias da sua vida. Em seguida, examine-se convidando a iluminação da palavra de Deus em seus pensamentos e sentimentos mais íntimos e renda-se em obediência aos caminhos de Deus. Se você não pode escapar de Deus, você deve comprometer-se com Ele, com Deus, comprometer-se a caminhar em santidade. Meus irmãos, nós não podemos escapar de Deus. Então, o melhor é andar com Deus. O melhor é estar com Deus, é contar com Deus. Se você ainda não é um cristão, deixe-me lembrá-lo novamente que um dia você terá que comparecer diante de Deus. Todos comparecerão diante de Deus. Nenhum vai escapar de estar na presença de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está lá em Hebreus 4:13. Muitas vezes as pessoas fazem o que querem aqui nesse mundo. Abusam das autoridades, não estão nem aí. A polícia prende um dia, sai no outro, sai rindo. Quando é julgado e condenado, também não se importa, acha que está tudo bem, e alguns chegam a dizer, pelo menos lá eu vou comer de graça, sem trabalhar. E conheci o irmão de que ele ficava muito irritado com o irmão, porque o irmão tinha sido condenado e estava em liberdade, não sei se provisória, condicional, alguma coisa assim. Ele chegava no serviço brigando, porque ele acordava cedo e o irmão dele ficava zombando dele. Acorda, vai trabalhar. Você precisa trabalhar para receber o seu dinheiro. Eu não preciso trabalhar mais. Eu sou condenado e tenho filho, e o governo tem que pagar o sustento do meu filho, e eu ganho mais do que você, ficando à toa. Eles fazem isso pensando que vão passar ilesos, que não vão ter julgamento, que não vai ter nada que os condene. O dia em que Deus revelará os registros de sua vida pecaminosa, parágrafo por parágrafo, página por página, conforme Apocalipse 20, conforme Daniel 7, de repente parece que algumas pessoas, ou nós mesmos, vão gritar para Deus parar. Pare, não quero ouvir mais, talvez gritemos, mas Deus não vai parar até que cada pensamento impuro, cada palavra frívola,
cada mentira, cada negligência forem lidas e justamente punidas. Presta atenção no justamente, viu? Justamente punidas. Porque Deus é justo. Deus não condena injustamente. Deus é Pai de amor. Mas também não é um Papai Noel que sai distribuindo brinquedo de graça para ninguém, não. Deus é bondoso, Deus é amoroso, mas Deus é justo. E a sua justiça não falha. Não espere por esse dia. Jesus morreu para que os pecadores, assim como eu e você, sejamos salvos do julgamento. Max Lucado uma vez escreveu o seguinte: Deus ama você do jeito que você é. Mas você não pode continuar sendo do mesmo jeito. Deus ama você do jeito que você é, mas Ele não quer que você continue assim. Deus quer transformação de vida. Deus quer vida de santidade. Deus quer compromisso com Ele. E quando nos comprometemos com Deus, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá força, dá tudo aquilo que necessitamos. Nada além também, e nada menos. Ele dá o que precisamos. Né? Você está disposto a fazer a mesma oração de Davi? Nós teríamos coragem de orar como Davi orou, pedindo a Deus para ser provado, pedindo a Deus para ser sondado, para guiar no caminho seguro, no caminho da eternidade. Eu creio que todos querem, porque nós queremos. Você está disposto a fazer essa oração? Que esta seja a nossa oração constante e que o resultado da nossa caminhada nesta vida seja o lar celestial, seja a eternidade e as alegrias que Deus tem para todo o sempre. Meus irmãos, nós possamos caminhar de fato e de verdade na presença de Deus, sem medo de ser sondado, sem medo de ser provado, com a confiança de que Deus nos ama, está ao nosso lado, e que não precisamos, não devemos e não adianta querer esconder nada de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja conosco durante todo o tempo, nos iluminando através da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos ler, refletir e caminhar com Deus até o final. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez nós Te louvamos, ó Pai, porque assim como Davi, nós queremos também chegar a Ti, Senhor, e dizer, falar que o Senhor pode sondar a nossa vida, pode nos provar, porque o Senhor mesmo está conosco. Cristo Jesus morreu na cruz por nós e nos deu acesso livre ao Senhor para pedirmos, para orarmos, agradecermos e caminharmos junto, Pai. Muito obrigado pela Sua direção na nossa vida, muito obrigado pela eternidade colocada no nosso coração. Nós agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém.